Olá, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a Maria Teresa Diniz e tenho todo o prazer de falar consigo. Hoje vamos falar sobre fazer uma gestão cuidadosa das finanças. Sendo assim, vamos ver 10 etapas que ajudam a identificar o limite da dívida. A primeira etapa é a avaliação da situação financeira atual. Então, entenda a sua situação financeira atual, incluindo rendimento, despesas, ativos e passivos. Os passivos têm a ver com as dívidas. Então, isso fornecerá uma visão geral da sua capacidade financeira. Segunda etapa. Calcule a relação dívida-rendimento. Então, uma métrica comum utilizada é essa relação dívida-rendimento. É uma taxa que compara as suas dívidas mensais ao seu rendimento mensal. A recomendação geral é que as despesas com dívidas não ultrapassem os 30% ou 40% do seu rendimento. Tá? É sempre bom, é mais uma métrica que é importante. Cada pessoa que esteja num processo de endividamento, que esteja com dívidas e, sobretudo, se tiver dificuldades, é importante aprender a calcular esta relação da dívida com o seu rendimento disponível ao longo do mês, todos os meses. Temos aqui uma fórmula em que a pessoa pode pôr o total das despesas mensais com dívida e dividir com o rendimento disponível mensal e depois multiplicar por 100. Temos aqui a terceira etapa para identificar o limite da dívida. A terceira etapa está relacionada a outras despesas essenciais. Além das despesas com dívidas, considere outras despesas essenciais como habitação, alimentação, transporte e seguro. Ou seja, neste processo é importante ter em consideração as despesas essenciais. São as despesas básicas de uma família. Certifique-se de que há espaço suficiente no seu orçamento para todas as suas necessidades. Como disse, necessidades básicas, ou seja, são aquelas despesas que estão relacionadas, que cobrem as necessidades básicas de uma família ao longo do mês, que sem as quais as pessoas não podem viver. Têm de ser salvaguardadas essas despesas essenciais das famílias. A quarta etapa está relacionada à análise dos termos da dívida. O que quer dizer que tem de ser avaliados os termos das dívidas existentes ou potenciais dívidas. Considerar fatores como taxas de juros, como já disse, prazos de pagamento e condições de reembolso. Etapa número 5, que ajuda a identificar o limite da dívida, está relacionada a calcular a capacidade de pagamento. É importante fazermos, quando se é uma pessoa endividada, procurar calcular a capacidade de pagamento. Pode acontecer chegar num momento do mês que não tem dinheiro para prosseguir com as suas obrigações, pagamento de dívidas e outros pagamentos. Então, determinar quanto dinheiro você pode alocar mensalmente para pagar dívidas sem comprometer as suas necessidades básicas e a sua qualidade de vida é essencial. A sexta etapa tem a ver com levar em consideração mudanças futuras. Não é aconselhável viver-se sem ter em consideração que o futuro é sempre imprevisível. Nós nunca sabemos o que vai acontecer amanhã. Então,
procurarmos salvaguardar essas questões é importante. É considerar eventos futuros que possam afetar a sua situação financeira, como mudanças no rendimento, despesas inesperadas ou alterações nas taxas de juros, que também acontece. Algumas instituições financeiras alteram as suas taxas de juros com base em alguns fatores e também algumas crises financeiras ou outras. Temos de ter sempre em consideração, sobretudo quando a pessoa tem algumas responsabilidades financeiras com dívida, é sempre bom pensar-se que situações inesperadas acontecem. A sétima etapa tem a ver com estabelecer um limite confortável. O que é que isto quer dizer? Que, com base na sua análise, estabeleça um limite máximo para as despesas com dívidas que você considera confortável e sustentável. Muito bem. Oitava etapa, manter uma reserva de emergência. Lá estou eu sempre a tocar no assunto reserva de emergência. Muito bem. Porque as reservas de emergência, eu aconselho sempre criar-se uma reserva de emergência por causa dos eventos inesperados. Porque os eventos inesperados sempre aconteceram, acontecem e sempre acontecerão. Quer queiramos, quer não. É assim a vida. A economia é feita de ciclos, os chamados ciclos económicos. Logo, é importante esta variável. Não devemos descurar a criação de uma reserva de emergência. Muito bem. Então, manter uma reserva de emergência para cobrir despesas inesperadas e evitar depender excessivamente de crédito em situações de crise. É muito importante e cauteloso da nossa parte ter em consideração a criação de uma reserva de emergência. A nona etapa tem a ver com a procura por aconselhamento financeiro. Pessoas há, famílias há, que muitas vezes precisam de um direcionamento e não têm. Então, esta nona etapa vem dizer precisamente essa questão, essa situação, que é preciso procurar por aconselhamento financeiro. Então, se estiver incerto sobre o seu limite de dívida ou estiver a enfrentar dificuldades financeiras, considere procurar aconselhamento financeiro de profissionais para uma orientação personalizada. É fundamental. 10ª e última etapa tem a ver com reavaliar regularmente a sua situação. As situações às vezes precisam de ser reavaliadas e aqui não seria exceção. Então, a situação financeira pode mudar ao longo do tempo. Reavalie regularmente o seu orçamento e limite de dívida para garantir que ainda esteja alinhado com os seus objetivos financeiros. Por essa razão, é importante fazer uma reavaliação. Para terminar a nossa lição, é importante reter o seguinte: ao estabelecer um limite de dívida realista e sustentável, você pode tomar decisões financeiras mais informadas e evitar entrar em situações de endividamento excessivo. A gestão cuidadosa das finanças é fundamental para construir uma base financeira sólida.